Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe grandiosamente a tua vida e que nós possamos a cada dia aprofundar uma maior amizade com o Senhor, nosso Deus. Ele deseja muito que sejamos amigos. É da vontade de Deus que nós tenhamos com Ele uma comunhão de amizade. E para isso nós vamos ler um texto para que possamos fortalecer esta ideia e podermos aprimorar esta amizade. O texto é Tiago, capítulo 2, versículo de número 23, onde está escrito: E cumprindo-se a escritura que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Nós vemos nesse texto que Abraão é identificado como sendo o amigo de Deus. Isso me faz lembrar uma pregação que eu ouvi na igreja na qual eu congrego há quase 25 anos. O pregador disse que tem muito crente dizendo por aí que Deus é amigo dele. Mas será que Deus anda dizendo por aí que é amigo desse crente? Pois bem, é necessário que façamos algumas considerações para que venhamos saber de fato se Deus é nosso amigo, se nós temos uma amizade com Deus. Quando nós olhamos para João capítulo de número 15 e versículo de número 14, temos a informação. Jesus disse: Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Quando nós olhamos para a história de Abraão, que a princípio tinha o nome de Abrão, quando nós olhamos para a biografia deste patriarca, nós tomamos conhecimento que ele foi um homem de muita fé. Mas a fé dele não estava desacompanhada de obras. A fé dele estava acompanhada de realizações. Não era somente uma questão de acreditar, era também uma questão de fazer. Ele ouvia a voz de Deus e ele procedia em conformidade com a voz de Deus. Esse texto de Tiago, o qual acabamos de ler, ele está dentro de um contexto no qual Tiago está explicando que a fé sem obras, ela é morta. Ele está dizendo que Abraão ofereceu o seu filho Isaque em sacrifício. Ao proceder desta maneira, foi então que ele mostrou a fé pelas suas boas obras, ou pela obra que era correspondente com a sua fé. Não podemos negligenciar. Quando nós olhamos para Abraão, vemos um homem que acreditava e procedia em conformidade com a sua fé. E saibamos de uma coisa: aquilo que nós conhecemos quase não importa, ou não importa coisa alguma se não colocarmos em prática. O conhecimento, simplesmente pelo conhecimento, não tem utilidade alguma. Uma certa feita eu contei para um amigo a respeito de uma pessoa que tinha muito conhecimento em determinada área. Então, esse meu amigo me perguntou: essa pessoa morreu pobre, não foi? Eu disse: foi. Ele disse: eu vi, porque esse tipo de conhecimento
não leva ninguém a lugar algum. O mesmo se dá com o conhecimento bíblico. Se não praticarmos, não chegaremos a lugar algum. E eu não estou falando primeiramente de prosperidade. Eu não sou daquele que constantemente está batendo na tecla da prosperidade. Eu sou aquele estudante da Bíblia que busca a paz, que busca a alegria, que busca ter uma vida realizada em Deus, que busca estar bem em toda e em qualquer situação. Embora a prosperidade seja bíblica, seja boa, mas em primeiro lugar eu busco o contentamento com o Senhor, meu Deus. Mas para que isso seja possível, é necessário que façamos uso dos meios. Eu tenho fé, mas se temos fé e não oramos, não temos paz, não temos alegria, não temos fervor, não temos motivação para viver. Aí falamos novamente, tenho fé. Pois bem, falamos que temos fé, mas não lemos a Bíblia, não meditamos nela, não decoramos um único versículo por semana. Às vezes eu encorajo as pessoas para que decorem um versículo por semana, comece na segunda-feira e vá tentando, vá pelejando, até que esta porção da palavra de Deus encontre raízes em seu coração. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Eu creio que o mesmo se dá com o nosso procedimento de vida. Como nós estamos procedendo, sendo que temos fé na pessoa bendita do Senhor Jesus? Será que temos uma vida condizente? Abraão creu em Deus e foi-lhe isso imputado como justiça. Ou seja, quando Abraão creu em Deus, pode-se dizer que ele foi justificado. Mas a crença de Abraão, a qual lhe concedeu a justificação, que justificação é ser justo aos olhos de Deus, esta justificação não veio desacompanhada de boas obras, não veio desacompanhada de obediência. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que quando nós somos verdadeiramente pessoas chamadas, nós temos em nosso coração o ardor de fazer a vontade de Deus. Você tem nesta noite, me estou gravando à noite, a oportunidade para examinar a tua vida. Existe no seu coração o desejo de fazer a vontade de Deus? Existe uma boa disposição? Se isso não existe, é possível que você não tenha sido chamado. Isaac, você quer dizer que eu não fui chamado para a obra ministerial? Existe a possibilidade de você ainda não ter sido chamado para ser um salvo na pessoa bendita do Senhor Jesus. Examine-se o homem a si mesmo. Faça essa meditação. Lembre-se que Abraão teve fé, mas a fé de Abraão fez ele proceder com atitudes que demonstraram a sua confiança em Deus. Que possamos fazer o mesmo. E até a próxima oportunidade, querendo o Senhor nosso Deus.